Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 27 de dezembro, quarta-feira, estamos ainda na oitava de Natal, ou seja, nestes 8 dias que nós ainda celebramos o Natal, a festa, o acontecimento do nascimento de Jesus é assim tão grande que não cabe só em um dia, são 8 dias celebrando o Natal. Porém, a liturgia também nos faz recordar hoje da figura de São João Evangelista, este discípulo amado de Jesus, que, filho de Zebedeu e de Salomé, provavelmente foi antes discípulo de João Batista, seguiu os caminhos do precursor e depois, quando Jesus aparece na história, se torna um discípulo de Jesus. Tão grande era o seu amor, o seu discipulado, que João é o segundo autor mais profícuo do Novo Testamento. De fato, escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o livro do Apocalipse. Depois de Paulo, é aquele que mais escreveu no Novo Testamento, sempre colocando Jesus como centro da história do universo, como centro de tudo. João é esse discípulo que, acostado ao peito de Jesus, sentiu de perto o amor que o Mestre, que o Senhor, tinha pelos seus discípulos. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus, do Evangelho segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos o Evangelho que a liturgia da palavra nos coloca nessa festa de São João e podemos pensar, por que é que só João e Pedro foram ver aquilo que Madalena tinha referido, ou seja, que tinham tirado a pedra do sepulcro? Pedro, porque ele era o representante de todos os outros discípulos. Nós podemos então dizer que em Pedro todos os outros foram também. Naturalmente, os discípulos estavam com medo, estavam em Jerusalém fechados, medo das perseguições, medo de morrerem também eles. Então, Pedro foi como representando, vamos dizer assim, os outros discípulos. E João, porque João nunca abandonou Jesus, de fato era o único discípulo que estava junto com Maria e as outras mulheres ao pé da cruz. Por isso vai João e Pedro atrás do sepulcro, atrás de Jesus. São movidos pelo amor pelo Mestre. De fato, ainda não tinham entendido bem a ressurreição. Tinham isso em mente, no seu coração, Jesus que havia dito que 3 dias depois ressuscitaria, porém não tinham entendido bem ainda. Talvez correram mais na esperança de encontrar o corpo de Jesus do que não encontrá-lo. Mas foram movidos por esse amor, movidos por esta esperança. Uma vez que chegam no sepulcro, como nos diz o próprio Evangelho, João viu e acreditou. Viu o quê? Viu nada. Viu que o corpo não estava, viu apenas os lençóis por ali. A fé de João ainda precisava do ver. Era uma fé que ainda estava amadurecendo. Não tinha chegado ainda ao ponto de não precisar ver para crer. Tomás precisava ver para crer. João também precisou ver que o corpo não estava para acreditar. Ainda vai chegar o tempo em que João nem isso vai precisar mais para demonstrar a sua fé. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Foram as belas palavras do prólogo de João que nós escutamos no dia 25, dia de Natal. João que dizia que a palavra estava junto de Deus, ou seja, que Jesus, o Filho, estava junto do Pai desde o início, que por meio dele foi criado tudo e para ele tudo existe. João nos recorda então que o centro da nossa história é Jesus. Tudo depende de Jesus e tudo vai na direção dele. É João que nos apresenta isso, graças ao amor que sentiu. Se João é o discípulo amado, é porque foi muito amado por Jesus. Talvez fosse um homem muito pecador, talvez tivesse feito alguma coisa muito grave e Jesus demonstrou o seu amor por ele de uma forma que o marcou e o moveu profundamente.
que o converteu profundamente. E eu, e você, que Jesus todos os dias demonstra o seu amor por nós, por exemplo, nos permitindo que nos acheguemos até a sua misericórdia com o sacramento da confissão, que nos acheguemos até o sacramento da Eucaristia, o seu próprio corpo e sangue, que escutemos e meditemos a sua palavra, as suas palavras, amor de Deus por nós. O que é que nós fazemos com este amor? Como é que nós testemunhamos este amor que nós sentimos? Os textos que João escreve, como dizia antes, todos estes 5 livros que a Bíblia nos traz, os escritos de João, nos falam a respeito das verdades da fé. O centro da nossa fé estão contidos nestes livros. João é este homem que viveu para anunciar Jesus Cristo e aquilo que fez. E eu, na minha vida, tenho também anunciado Jesus Cristo, tenho feito da minha vida um livro no qual as pessoas podem ler e, tendo lido, também querem seguir a Jesus? João é isso que nos ensina, e essa palavra também, testemunhar com fé e convicção o amor de Deus por nós, as pessoas, para que, lendo a nossa vida, vendo a nossa vida, também possam segui-lo. Que a bênção do Senhor, por intercessão de São João, possa ser derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.